A graça e a paz, irmãos, tudo jóia? Hoje vamos continuar lendo o capítulo 6, né? Vamos ler a segunda parte do capítulo 6. E esse capítulo 6 acontece uma coisa muito bacana, né? Jesus Cristo escolhe os seus discípulos, né? E o que é discípulo, né, irmãos? Que havia seguidores, milhares de seguidores com Cristo, mas apenas 12 discípulos, né? Esses discípulos foram escolhidos a um nível maior, né? A um nível, vamos dizer assim, eles tinham uma aproximação maior de Cristo, né? Isso levava eles a mais revelações, mais participar de coisas maiores, né? Que Cristo tinha preparado. Eles é quem levaram o Evangelho, né? Eles é quem levaram a palavra. Jesus Cristo espalhou para esses 12, né? Mas esses espalharam o Evangelho para todo mundo. Nós sabemos de Cristo hoje por causa deles. Amém? Mas o que ele fez antes disso, né? Lá em Lucas 6, verso 12, fala assim: aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Então, antes disso, ele orou, irmãos. Ele orou, passou a noite em oração. Verso 13: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Verso 14: Simão, a qual também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Escolheu esses 12, irmãos. Debaixo de oração, escolheu Judas. Irmãos, todos eles teve um propósito, né? Judas não foi o vilão da história, vamos dizer assim, né? Verso 17, aí ele começa a ensinar de modo diferenciado para eles, né? No verso 17, fala assim: e descendo com eles parou no lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, e grande multidão do povo de toda a Judeia, e de Jerusalém, e da costas marítimas de Tiro e de Sidão, os quais tinham vindo para ouvir eles serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados espíritos imundos, e eram curados, né? No verso 19 fala: toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía virtude e curava todos. No verso 20, se levantando ele os olhos para os seus discípulos, diziam, né? Então ele estava falando para os seus discípulos aqui. Ele falou: bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Deus. Bem-aventurado, verso 21, bem-aventurado vós que agora tendes som, porque sereis fartos. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque é a vez de sorrir. 22, bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, quando vos separarem e vos injuriarem e rejeitarem vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Verso 23, folgai nesse dia e exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais e os profetas, né? Irmãos, e ele começou a ensinar os discípulos dele de uma maneira diferente, né? Mostrando o que devia ser, como eles são, né? Como nós, né, que somos discípulos, devemos fazer, porque como é o normal para nós, né? O Espírito Santo nos incomoda ser assim agora, né?
Eu separei alguns aqui, eu não vou ler todos, mas até o verso, são muitos versículos. O verso 35: amai, pois, os vossos inimigos, e fazei o bem, emprestai, sem nada esperar, será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para os ingratos e maus. Né? No verso 47, né, ele conta uma parábola. Né? Qualquer que vinha a mim, ouvir as minhas palavras e as observar, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Verso 48: semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha, e vindo a enchente bateu com impeto e corrente aquela casa, e não pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Irmãos, nós devemos construir nossa vida, né, firmados, colocar um alicerce forte nele, né, para construir as coisas da nossa vida, né, colocar nosso ideal, né, nossa meta de vida nisso, que é Cristo, irmãos. Essa rocha firme que falou nessa parábola é Cristo. Se nós não construirmos nossa vida baseada em Cristo, qualquer vento vai abalar ela, qualquer vento vai destruir ela, vai rachar as paredes, né? Nós precisamos construir nossa casa, ter nossa vida baseada em Cristo, irmãos, sabe? Nossa prioridade tem que ser Cristo, para não ser abalados, amém? Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus. Lembre-se sempre, leia a Bíblia, medite nela, ore e tenha comunhão.